Bom dia! Aqui nós estamos para nos alimentar da palavra de Deus e toda vez que nós buscamos a Deus, nós o encontramos. Quando nós buscamos o alimento, nós somos alimentados. Então, nessa manhã, o Senhor ele vai nos dar o alimento que nós precisamos para alimentar a nossa alma. Pai, em nome de Jesus eu te peço, abra o nosso entendimento. Precisamos entender aquilo que é ministrado. Precisamos compreender qual é a tua vontade através da leitura da palavra. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, que possamos entender qual é a tua vontade, Pai. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos fazer a leitura aqui no livro de Hebreus, no capítulo 2, e vamos iniciar no versículo 9. Aqui no capítulo 2, ele diz assim o título: Cristo como Filho do Homem, e superior aos anjos, e sumo sacerdote, idôneo e compassivo. Nós vamos falar exatamente sobre esse contexto. Nós vamos pegar e vamos direcionar o nosso entendimento para o que está escrito aqui no versículo 9. E aí ele diz assim: Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça, Deus provasse a morte por todos. Sabemos que Jesus, ele é o sumo sacerdote. Jesus, ele é aquele que ele está acima dos anjos. Mas para que ele viesse na terra e morresse por nós, levasse os nossos pecados, ele teve que se fazer menor do que os anjos. Mas esse menor foi por um pouco de tempo, porque o texto ele é bem claro. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então, ele foi feito um pouco menor por um pouco tempo. Sabemos que a vinda de Jesus, a estadia de Jesus aqui na Terra, ela foi 33 anos. Jesus, ele nasceu, ele cresceu, ele cumpriu o plano dele, e a finalização do plano de vida de Cristo Jesus era a morte na cruz. Quando ele foi crucificado naquela cruz, ele voltou aos céus e se colocou na posição a qual ele sempre foi, de Filho de Deus, maior do que os anjos, e o nosso sacerdote, aquele que nos ensina o caminho que devemos andar, aquele que nos ensina o que nós devemos fazer na caminhada até chegar a Deus. Aqui a gente consegue ver e entender que havia essa necessidade de Deus sair da glória dele e descer até a terra através de Jesus. Porque quando Deus olhou para a terra, ele não viu um justo sequer. Ele não viu ninguém na terra que poderia suportar a crucificação da cruz. Então, como não havia ninguém na terra que poderia suportar a crucificação da cruz, Deus ele mesmo desceu. Ele disse: Filho, vai ter que ser você, né? Você que vai ter que se despir,
da sua autoridade e ir até a terra. Se passar por homem, viver como homem, mas ter um foco. Você está lá para cumprir o meu plano. Morte de cruz, para levar os pecados da humanidade. Quando Jesus ele estava se aproximando desse momento tão, vamos dizer, tão ruim, né? Quando Jesus ele estava se aproximando, vamos colocar, do pior momento da vida dele, ele faz uma exclamação. Vamos lá no livro de Mateus, Mateus 26, e o versículo é o 39. Aqui, Jesus está no Getsêmani, lugar de prensa. Aqui, ele sobe até o monte para orar. E exatamente aqui, no versículo 39, ele diz assim: indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, e disse sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então aqui a gente consegue entender que ele estava passando por um momento de aflição. Aqui ele já sabia que ele estava bebendo o cálice da ira de Deus. Aqui ele já sabia que a ira de Deus, ela existe e ela vem no sentido de nos levar ao arrependimento, no sentido de nos levar a observar coisas que antes a gente não via. Aqui a gente entende que ele, como estava como homem, como naquele momento ele já não era maior do que os anjos. Naquele momento ele estava menor do que os anjos, mas ele sabia que era por um pouco tempo, era até o momento dele beber esse cálice da ira de Deus, porque a terra estava devassada de pecado e as pessoas não oravam a Deus, não falavam com Deus, não se importavam com Deus, e aquilo estava deixando Deus muito triste. Aquilo deixou Deus irado. A Bíblia ensina para a gente que a gente pode irar, mas se permanecermos irados, estamos pecando. Então, antes do sol se pôr, nós precisamos deixar a ira, pedir perdão, pedir para Deus nos perdoar. Se houver uma pessoa envolvida naquela questão, aquela pessoa ela precisa ouvir a gente pedir perdão para ela, mas o que não pode é a ira permanecer. Sabemos que a trajetória de Jesus foi 33 anos. Também sabemos que o tempo para Deus é contado de forma totalmente diferente do nosso. Deus ele é longânimo, então o tempo para ele passa muito devagar, aos nossos olhos, porque estamos tão acelerados com tantas transformações mundanas. Mas quando estamos em Cristo, nós aprendemos o que é longanimidade. Aprendemos a esperar o tempo de Deus, sem murmurar. E foi o que Jesus ele fez aqui. Ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Porque ele sabia que ele viria para ele beber o cálice da ira de Deus. Porque Deus ele ficou irado.
com a humanidade. Se esqueceu de Deus. Deus criou tudo. Deus criou o céu, Deus criou a terra, o mar, os pássaros, os bichos, criou eu e você. E quando Ele nos criou, Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, tudo Ele criou através da palavra, mas nós somos tão especiais que Ele usou a própria mão dEle para nos criar. Nós somos criação de Deus, feitos com as próprias mãos de Deus. E Deus, quando Ele nos criou, Ele não nos criou sem forma, vazio, não. Ele diz para Jesus e Ele diz para o Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós somos parecidos com Deus. A essência de Deus é amor. Nós precisamos buscar o amor de Deus para a nossa vida. Mas quando Deus ele olhou para a humanidade, Ele não viu amor. Ele não viu as pessoas amando a Ele sobre todas as coisas. Ele não viu as pessoas mútuos se amando, se ajudando. Ele não viu isso. E Ele viu que precisava fazer alguma coisa. Mas quando Ele olhou para a terra, Ele viu que o ser humano, ele não iria suportar. Não tinha um ser humano na terra que iria suportar aquele cálice de sofrimento. Então Ele teve que se despir da glória dEle. E disse, Jesus, meu filho, eu preciso que você vá lá. Eu preciso que você se desfaça da sua autoridade, da sua glória de superioridade para descer lá. E Jesus veio. E Ele viveu tudo o que nós vivemos hoje, Jesus viveu. E quando estava finalizando, Ele disse, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia seja feita a tua vontade, porque Ele sabia que todo aquele sofrimento era por um pouco tempo. E quando nós entendemos que o sofrimento que a gente passa, ele é por um tempo, nós vamos ter essa força que Jesus teve para suportar o sofrimento, para vencer o sofrimento e receber de Deus a coroa da recompensa, porque nós temos uma recompensa. Toda a tribulação, toda a luta que nós passamos, ao findar ela, quando ela terminar, haverá uma recompensa. Nós podemos entender na leitura que Jesus foi glorificado. Jesus foi glorificado, porque a leitura ela diz para nós, lá em Hebreus, ele diz, vemos todavia aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Entenda que houve uma recompensa. Quando eu e você estamos passando por uma luta, e nós permanecemos firmes, entendendo que tem propósito, no sofrimento tem propósito. É o crescimento espiritual, é acrescentamento da fé e terá recompensa da parte de Deus. Precisamos entender que a ira de Deus, ela existe, mas é por um momento. A Bíblia relata. A ira de Deus, ela é por um momento, porque se a ira de Deus permanecer, ninguém resta nesse mundo. A palavra diz que é por causa da misericórdia dele que nós não somos destruídos. Ele é misericordioso. E é isso que não nos deixa ser destruídos. Então, nós podemos compreender que o sofrimento é necessário. A persistência no sofrimento também.
porque não houve nenhum homem no mundo existente que sofreu mais do que Jesus. E ele nos mostrou que há a possibilidade, quando você persiste e entende o plano de Deus para a sua vida, que há a possibilidade de você passar por aquele sofrimento sem murmurar, sem desistir, sem reclamar. Olha o que diz aqui no livro de Isaías. Isaías 51, 17 ao 22. Ele diz assim: Desperta, desperta, levanta, ó Jerusalém. Aqui onde está Jerusalém, coloque seu nome. Desperta, desperta, levante-se, Eliene, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor. Bebeste e sorvetes as fezes do cálice da vacilação. De todos os filhos que teve, nenhum há que a guie mansamente? E de todos os filhos que criou, nenhum que a tome pela mão. Essas duas coisas te aconteceram, quem terá compaixão de ti? A assolação e os quebrantamentos, e a fome e a espada? Como te consolarei? Já os teus filhos desmaiaram, jazem nas estradas de todos os caminhos, como os antílopes da rede. Cheios estão do furor do Senhor e da repreensão do teu Deus. Pelo que agora ouve isto, ó opressa, e abrigada, mas não de vinho. Pelo que agora ouve isto, ó opressa, e abrigada, mas não de vinho. Assim diz o Senhor, Jeová, o teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice da vacilação, as fezes do cálice do meu furor. Nunca mais dele beberás. Aqui nesse texto, o Senhor está dizendo que ele tomou o cálice da vacilação, o cálice da ira dele. Quando Jesus ele veio, ele morreu naquela cruz, ele pegou toda a nossa tristeza, toda a nossa vacilação, toda a nossa bebedeira e levou com ele naquela cruz. Tudo aquilo que era de errado, que nos afastava de Deus, Jesus ele levou naquela cruz e ele sepultou quando ele morreu. E agora ele diz para mim e para você, olha, eu já bebi o cálice da ira. E se você não quer mais vacilar, se você, Eliene, não quer mais vacilar, se embriague dessa palavra. Se embriague desse cálice aqui. Se embriague do entendimento da palavra de Deus. E aí você não vai mais vacilar. Porque se eu estiver no meu entendimento, no meu pensamento, no meu querer, no meu achismo, ainda assim eu vou vacilar. É como se eu estivesse indo lá na cruz e pegando aquele cálice do sofrimento novamente. A Jesus está dizendo para mim, olha, Eliene, se você quiser mudar de vida, olha Maria, José, se você quiser mudar de vida, aprenda o que está neste livro. Este é o caminho até Deus. Este é o único caminho que nos leva a Deus. Só existe um caminho, a palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus, estamos no caminho. E é esse o caminho da nossa salvação. É esse o caminho que não vai nos deixar vacilar.
É esse o caminho que vai nos ensinar que nós não podemos pegar o cálice da ira de Deus, porque ela já veio e ela já foi enterrada. Entenda que quando nós passamos por luta, sofrimento, é por um pouco de tempo. Precisamos suportar, precisamos persistir, precisamos lutar. Porque a partir de uma luta, o mais forte vai vencer. E a partir do momento que você tem o caminho no seu coração, a vitória é sua. Você só chega lá e toma posse dela. Não desista. Persista. Continue. Para você mudar totalmente a sua vida, seu entendimento, seus sonhos, seus planos. Siga os planos de Deus. Siga o que diz a palavra. Se necessário for, peça perdão mesmo que você não tenha culpa. Se necessário for, fique quieto, mesmo que era um momento que você entende que você poderia falar. Não diga nada. Deixa Deus trabalhar. Nós vamos passar por sofrimentos. Muitas vezes nós estamos maior, mas iremos nos passar por menor. Porque Deus, Ele quer que seja assim. Porque Ele diz na palavra que o menor será o maior. Ele diz que o último vai ser o primeiro. Nunca queira ser o primeiro. Nunca queira que as pessoas venham pedir para você. Me desculpe. Nunca queira que as pessoas venham se humilhar diante de você. Faça você isso. Foi o que Jesus fez. Ele viu que estava difícil. Ele viu que estava sendo oprimido. Mas ele entendeu. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. Porque a minha vontade não é a vontade de Deus. O que tem que permanecer é a vontade de Deus na nossa vida. E quando a vontade de Deus ela permanece, nós tomamos posse da nossa vitória, no nome de Jesus. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigado por ter levado contigo, Senhor Jesus, naquela cruz, toda a ira de Deus, toda aquela ira que nós não suportaríamos, oh Pai. Obrigado porque é pela tua misericórdia que nós não somos destruídos. Oh Deus, entendemos, Pai, que o nosso sofrimento é passageiro e que nós só precisamos permanecer lutando, porque a vitória o Senhor já nos deu, o Senhor já enterrou lá na cruz do Calvário toda a ira do Senhor, toda aquela ira que nós não suportaríamos, o Senhor já enterrou. E hoje a ira do Senhor é por um momento e ela passa tão depressa, mas muitas vezes a aceleração do momento atual nos deixa tão ansiosos que nós achamos que está tão demorado. Oh Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nesse momento, mas todavia seja feita a tua vontade e não a nossa, Pai. Porque sabemos que os planos do Senhor são lindos, é perfeito e Ele é bom, agradável e eterno. Oh Deus, agradecemos ao Senhor, Pai, por abrir os nossos olhos e nós tomamos posse, Deus, de tudo aquilo que nos pertence. Tomamos posse da longanimidade, da paciência, da paz, do amor. Oh Deus, nós tomamos posse, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor já nos entregou no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.